Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência ao vídeo 438. E olha só para você ver, no vídeo anterior eu estava com uma certa dificuldade, né, para pronunciar, e minha avó falou para mim assim, seu alienado é a alienação. O quê? Alienação. Eu falei, então eu sou um alienado, né? Ela falou assim, perfeitamente. Olha só para você ver. Por isso que eu amo minha avó, né? Porque no fim somos dois alienados nessa alienação. Eu com a dificuldade danada e ela chega e me diz assim, meu filho alienado. Depois não, vó, é a alienação. Ah, tá bom. Então, na questão de número 378, Kardec faz a seguinte pergunta: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? É lógico que cada caso é um caso. Mas observemos a resposta dos bons espíritos como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam, né? Então, é onde nós vemos muitos seres nestas condições, nos departamentos espirituais, nessas situações. Porque durante a loucura, a sua loucura, né? Que na verdade é como uma recordação, um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura. Mas na verdade, a sua loucura, a gente entende que essa situação está relacionado à lei de causa e efeito, de ação e reação. A gente entende que, principalmente nesse caso aqui, continua-se o mesmo processo do alienado. Continua. Agora, em que nível, em que condição, é que ninguém tem certeza, a não ser os arquitetos divinos, os anjos guardiões, né? Os protetores daqueles os quais
em meio a essas situações, se encontram. Porque não há como, não existe como, na Terra, um psiquiatra, que a gente não sabe se também é alienado ou não, não há como um psiquiatra classificar o grau da alienação daquele paciente. Não há como. Porque o processo é de ordem espiritual. O processo é de ordem do passado, dívidas do passado registradas no perispírito. Ah, Luiz, mas existe na ciência atual, principalmente no ano de 2021, existe sofisticados tratamentos, ou melhor, exames, que já dão aos médicos, assim, mais ou menos, né, uma noção. Por isso os médicos já possuem mais ou menos uma noção do quadro clínico da alienação daquele paciente. Não existe, não. Não. Esse fator da alma e do perispírito ainda não existe, não. Não existe não existe exames capaz de manter o médico informado a respeito do quadro clínico do alienado. De 1 a 10, o exame mostra que o paciente encontra-se no nível 6. Isso não existe, não. Vão me desculpar. Porque é necessária ainda uma grande transformação moral, principalmente moral, no coração do ser humano que se encontra na Terra. Que existe um avanço tecnológico de ordem de ordem intelectual, que existe um avanço intelectual enorme na Terra, nós não podemos negar isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que dizer que é lamentável a mesma proporção que é elevada o intelecto, encontra-se atrasada a moral. E pelo fato da imoralidade, pela falta de moral, é que se vê tantos alienados em todos os sentidos. Porque às vezes as pessoas, ao ouvir essa frase, alienado, ele pensa só naquele portador, principalmente, né, aquele portador de certos transtornos, né, cognitivos, né, ou melhor, transtornos
cognitivos. Isso, transtornos cognitivos. Mas não são só esses detentores de transtornos cognitivos que são classificados apenas como alienados. Nós vemos tantos alienados que pode ser tratados de uma outra forma diferente, porque as pessoas dessa forma, de acordo com o conceito errôneo, as pessoas assim os classificam. Então as pessoas acham que os alienados são apenas aqueles detentores de transtornos, né, como se diz, cognitivos. Não, de forma alguma. Quantos alienados que não estão, ou melhor, que não fazem parte dessa área cognitiva, mas que são alienados. Alienados por falta de respeito, alienados por falta de amor, por falta de carinho. Tem pessoas que são ocas por dentro. Você pode falar 1000 vezes, mas que é o mesmo que você falar com a pedra. Então, quantos alienados? Quantos alienados? Então, não existe na ciência médica exames capazes de dizer ao médico: olha, o paciente presente, ele encontra-se no nível 8 de alienação, ou no nível 5. Então, para o nível 5 tem o medicamento X, para o nível 8 tem o medicamento Y. Sabe por que ainda não existe? Porque ainda não meteram o bisturi no perispírito do ser em processo de evolução. Todas as ciências resumem o homem como o momento atual, apenas fisiologicamente, apenas fisicamente. É óbvio que não generalizando, porque existe muitos cientistas que são espíritas, que estudam o espiritismo, e que o conceito deles não são conceitos errôneos, como aqueles psiquiatras, psicólogos e outros da área. O raciocínio deles, a forma deles, o conceito deles não tem nada a ver com o conceito desses outros nossos irmãos, os quais nós estamos dizendo. Mas isso ocorre nas capitais.
Eu mesmo conheço vários cientistas na cidade de São Paulo que estuda o perispírito e o espírito. Estuda. Eles têm conhecimento da fisiologia. Eles têm conhecimento do corpo humano. Mas eles, ao mesmo tempo, sabem que existe algo que comanda esse corpo físico. E esse algo, eles sabem que é o perispírito e o espírito, que ao deixar esse corpo físico, obviamente, vem a óbito, né? Vem a óbito. Então, só que é difícil saber quem é o alienado ou quem encontra-se num estado de alienação. Eu já descobri que eu sou um alienado, porque minha avó me disse, porque no primeiro vídeo, né, eu não estava conseguindo dizer esse nome, alienação. Olha só que coisa, de tão alienado. Será que isso aí não é para nos mostrar o quanto nós ainda somos capenga? O quanto nós somos pobres de espírito? Então, quem é o alienado? Quem sofre de alienação? Nós não podemos julgar. Que nível nos encontramos? Não podemos julgar. Sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, olha só, por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, na verdade, essa loucura, ela é nada mais, nada menos do que o reflexo dos atos impensados de vidas passadas, ou dos atos de irresponsabilidade. Porque eu estive pensando, atos impensados, eu acho que não é correta essa frase. Atos impensados. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, eu já vi muito em casas espíritas assim, o silêncio é uma prece. Com todo respeito, você faz o que você quiser dessa praquinha que está aí na casa espírita, que você dirige, que você frequenta. Mas nem sempre o silêncio é uma prece, tá? Nem sempre. Você não tem certeza se aquela pessoa, se aquele espírito realmente ali se encontra, porque 99% das pessoas que vão à casa espírita, por desinformação, ali o corpo permanece e a mente do espírito fica a vagar nos problemas que ele possui na vida. E quantos alienados moralmente e intelectualmente, olha só, alienado moralmente e intelectualmente, em silêncio eles permanecem arquitetando uma forma de matar,
uma forma de roubar. Porque ele precisa de um certo silêncio na mente, ele precisa concentrar para que realmente aquele plano não dê errado. Então, nem sempre o silêncio é uma prece. A gente precisa tomar cuidado nessas. Eu, quando vejo essas plaquinhas na casa espírita, o silêncio é uma prece. E engraçado que eu vi uma plaquinha dessa no centro espírita que Francisco Cândido Xavier dirigia na cidade de Uberaba. Aí um dia eu me encontrava à mesa junto, né, com toda a equipe lá, e ele também. E eu fiquei observando aquela frase e fiquei pensando assim: o silêncio é uma prece? O silêncio também é uma prece? E eu fiquei pensando. A hora que terminou os trabalhos, Chico me disse assim: vem cá, meu filho. E eu fui até ele. E ele me disse assim: nem sempre o silêncio é uma prece. Para você ver, ele sabia o que eu estava pensando. Chico era um perigo. Chico era um perigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque nós não sabemos quem é o alienado ou quem encontra-se no quadro de alienação, né? Então, por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, quanto mais durar, né? Quantas encarnações, está relacionado ao processo de vidas passadas, o que o indivíduo fez. Se foi menos crime, mais crime, é lógico, vai durar mais, vai durar menos. Tanto mais lhe durará a incerteza, né, desse processo todo. O constrangimento depois da morte, liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. Então é natural que se ele cometeu mais, se ele cometeu menos, o tempo que durou, se foi mais tempo, se foi menos tempo, aquele período de constrangimento, daquela letargia, daquela ignorância, daquela catalepsia, você entendeu? É óbvio que ele vai ressentir mais ou menos. Por isso que o processo cada caso é um caso. Por isso que o processo é uma incógnita, né? Não podemos afirmar é isso e pronto. Não, cada um é cada um. Cada um passa por aquilo que tem que passar de acordo com a bagagem que ele traz nos seus arquétipos, nos seus registros perispirituais de vidas passadas. Então vamos para o próximo vídeo.